Pessoal, enquanto a gente está aguardando os demais irmãos chegarem, se vocês estiverem me ouvindo, dá um ok. Se tiver problema de áudio, vocês podem falar também que a gente vai ajustando aqui. Dá mais um tempinho só para o pessoal ir chegando aí, o pessoal que está se conectando. Bom, o link está fixo aqui no nosso grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem interagir, vocês podem fazer isso pelo chat aqui do YouTube, tá bom? Até a gente começar. 2 minutinhos aí para a gente iniciar.
Enquanto isso, você pode ir preparando sua casa aí, sua família. Nós vamos ter um tempo de palavra, um tempo curto, simples, e um tempo de oração também. Amém, então? Vamos lá. Enquanto o pessoal vai se conectando ainda, eu queria que você já se organizasse aí. Por favor, pegue a sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui do meu lado. A gente vai usar a nossa Bíblia hoje. Então, esteja com a sua Bíblia aí. Quieta a tua sala agora e nós vamos ter um tempo aqui juntos de comunhão. Eu acredito que a gente está vivendo em tempos onde nós seremos muito desafiados a como estamos vivendo a vida de igreja. Isso vai ser muito importante para nós. Eu vejo que há uma certa discussão até rodando por aí sobre ter reuniões presenciais ou não ter reuniões presenciais. Há toda uma discussão sobre isso. Tem pessoas que são a favor de manter as reuniões, tem pessoas que são contra manter as reuniões. O fato é que a gente precisa pensar agora o que nos define de verdade como igreja, qual a natureza da igreja. E com isso eu não quero dizer que a igreja não deve se reunir, muito pelo contrário. A Bíblia fala não deixem de congregar, e lógico que congregar ali tem um sentido mais amplo, mas tem um sentido mínimo, com certeza, de estarmos juntos presencialmente, no mesmo lugar, geograficamente. Isso é extremamente necessário. Isso é tão necessário que eu tenho convicção que cada um de vocês está sentindo muita falta de estarmos juntos. E olha que a gente, no último domingo, nós estávamos tendo culto presencial. Então, em pouco tempo, nós já sentimos, pela sensação de afastamento, nós já sentimos também essa falta do estar juntos presencialmente. Isso tem a ver com o DNA da igreja, mas a igreja não é só isso. A gente vai precisar entender, e estamos sendo desafiados a entender, que a comunhão da igreja ela transcende o estar juntos dentro de quatro paredes. E nesse sentido a gente está sendo desafiado enquanto igreja e tratando especificamente do nosso caso enquanto Casa Farol a desenvolvermos comunhão de fato, edificarmos uns aos outros. Nesse sentido, a tecnologia vai nos ajudar bastante. Então, nós louvamos ao Senhor por ter dado inteligência aos homens para produzirem tecnologia. A tecnologia vai nos ajudar bastante. Esse momento que nós estamos tendo aqui é um primeiro bate-papo, um sermão, uma reflexão, um tempo de oração juntos. Mas, como já foi avisado, a partir do próximo domingo, nós poderemos ter o culto na ordem normal do culto, transmitiremos a partir da nossa base, continuará sendo online, mas a gente vai ter um culto mais integral, né? Mantendo ali a ordem comum do culto. Então, a tecnologia é um dos fatores. Eu incentivo você a estar mais perto do seu irmão, de sua irmã. Procure essa conexão. Liga para alguém, manda mensagem no WhatsApp, procura saber como essa pessoa está, junta para orar. A gente tem o relógio de oração, que é muito importante. Então, saiba que você está conectado com alguém. Veja ali o horário que você está junto com alguém. Manda mensagem para essa pessoa. Se você tiver uma palavra no seu coração, compartilha com a gente no grupo do WhatsApp. Vamos usar esses meios para que a gente esteja mais ainda conectado com o Senhor e uns com os outros. Isso vai ser muito importante. Então, a gente vai ter que criar esses meios. Para além da tecnologia, a gente também vai ter que entender como que
cultivamos um só coração, como família da fé, como igreja, isso tudo vai ser muito importante. Esse é o nosso grande desafio. Amém? Eu queria convidar você, junto com a sua casa aí, a fechar os seus olhos agora, para que a gente pudesse fazer uma oração ao Senhor por esse tempo, ah, e que a gente possa orar ao Senhor agora, nesse momento. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado mais uma manhã e a sua palavra diz que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre a terra. Nós somos agraciados por isso, nós somos felizes por isso, Senhor, de sermos alvos da sua graça e da sua misericórdia, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado uma família que é uma igreja, uma só família em todo o planeta, Pai, que nesse momento está buscando formas de estarem conectados uns aos outros, compreendendo que a comunhão do seu Espírito é mais forte, é mais poderosa do que qualquer ajuntamento presencial ou até vínculos de amizade. A comunhão transcende tudo isso, Pai. Por isso a sua palavra fala que nós somos um. E nós nos unimos à igreja da terra, à igreja do planeta, nesse momento, em um só coração, Pai. Diante do Senhor, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos difíceis, nós nos unimos em um só coração diante do Senhor, para estarmos alinhados com o seu coração, Pai, estarmos alinhados também uns com os outros. Senhor, nós oramos especificamente pela Casa Farol, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê sabedoria para que nesse tempo nós possamos passar por essa dificuldade, por essa crise, juntos como igreja. Nós oramos para que o Senhor nos dê um coração sensível, inclinado e atento uns para com os outros, que o Senhor, até se for preciso, nos revele a situação de nossos irmãos, para que nenhum de nós, nesse momento, sofra emocionalmente, economicamente, fisicamente, sem que nós estejamos perto uns dos outros para cooperarmos e auxiliarmos no que for necessário. Deus nos ensina nesse tempo, Pai, a sermos igreja de forma mais vívida, de forma mais convicta, de forma mais sólida e consistente, Senhor. Deus nos ensina que ser igreja tem tudo a ver com reunir-se semanalmente, mas que vai para muito além de tudo isso, Pai. Nós queremos ter um coração ensinado nesse tempo, Pai. Sabemos que não é um tempo apenas de crise, é um tempo de aprendizado. Nós queremos que o Senhor nos ensine e nos ajude a crescer nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que a gente tivesse um momento de palavra e oração. Então, o que eu vou trazer para nós aqui são algumas reflexões para esse tempo, e eu quero que a cada ponto, a cada momento onde a gente vai refletindo sobre uma verdade da Escritura, sobre o tempo de hoje, que a gente possa orar sobre isso. Então, acredito aqui que nós vamos fazer 3 orações ainda. Vamos dividindo em 3 blocos e a gente vai conversando e orando. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 115. Salmo 115. Nos fala um pouco sobre Deus e a gente quer começar falando justamente sobre Deus. Em tempos de crise, como que estamos vivendo aqui, talvez para muitos de nós um tempo sem precedentes, o nosso coração ele é tendencioso a se alarmar e a se abalar. E a gente vai precisar ter a confiança que a verdade da Escritura nos passa, a confiança que o nosso Deus nos traz, para conseguir vivermos esse tempo juntos com serenidade e descanso de alma, daquele que descansa no Senhor sem ignorar o cenário que está ao seu redor.
Veja, portanto, o Salmo 115 diz assim, e o nosso foco vai ser o verso 3, mas vamos começar do verso 1. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão: onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Olha que palavra maravilhosa. O salmista está dizendo: Senhor, que a glória não seja dada a nós, mas ao seu nome. Que o seu nome seja glorificado, mesmo no meio de tempos dificultosos, que o seu nome seja glorificado. Porque num momento como esse, os pagãos, aqueles que não são tementes ao Senhor, aqueles que não creem no Senhor, questionarão, talvez ironicamente, talvez sinceramente, talvez jocosamente, dizendo: onde está o seu Deus agora? Onde está Deus agora, esse Deus poderoso, diante da crise do mundo, diante da dificuldade do mundo, diante do colapso mundial? E aqui especificamente tratando-se da nação de Israel. Onde está o Deus de Israel agora? E a resposta do salmista, ela é muito poderosa, porque ela não se abala, ela não demonstra se estremecer. O salmista, de forma muito convicta, ele diz: o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus está nos céus. Sabe onde está o Senhor? No mesmo lugar de sempre. Ele permanece. O nosso Deus tem um trono nos céus onde ele se assenta e lá ele permanece, porque ele é Deus. A nossa tendência é, quando olhamos para o mundo em colapso, pensarmos que Deus está abalado também, mas Deus permanece no céu. Deus permanece soberano. A verdade é que Deus pode abalar o mundo, mas o mundo não pode abalar o Senhor. A verdade é que Deus pode abalar estruturas, mas estrutura humana alguma pode abalar o Senhor. O nosso Deus é poderoso e permanece reinando. Essa é uma convicção do cristão. Nós temos certeza que podemos fazer, assim como o salmista também diz. Nós podemos elevar os nossos olhos para os montes. Nós podemos elevar os nossos olhos para o alto, de onde nos vem o socorro. Por quê? Porque o Senhor permanece no alto e ele permanece capaz de socorrer. Essa convicção não pode ser abalada no nosso coração. Não são tempos difíceis que mudam quem é o Senhor. O nosso Deus permanece imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As coisas se abalam, mas o nosso Deus, ele não se abala. E o salmista, ainda no verso 3, quando ele fala: o nosso Deus está nos céus, ele conclui dizendo: ele faz tudo o que lhe apraz. Deus não só permanece reinando nos céus, como ele faz tudo o que deseja, ele faz tudo segundo a sua própria vontade. Em momentos como esse, em que nós estamos vivendo a pandemia de coronavírus, e o tempo todo se ouve falar sobre isso, se fala sobre isso, obviamente, eu vejo que há, por parte de alguns irmãos, algumas pessoas, uma ideia de que o diabo traz essas coisas sobre a terra, Satanás trouxe um vírus sobre a terra e etc. Eu não vejo na Escritura, em nenhum momento, que o diabo tenha poder de trazer pragas sobre a terra. Eu não vejo isso acontecendo. O que a gente percebe na Escritura, desde o livro de Gênesis, quando a gente olha lá para trás, no capítulo 3, naquele capítulo que é o capítulo mais triste de toda a Escritura, em que o homem desobedece ao Senhor e peca, a gente percebe que a terra começa a ser afligida pelo pecado humano. Então, Deus fala literalmente, claramente para o homem, dizendo: agora a terra é maldita por sua causa. E a terra começa a ser modificada pelo pecado humano. Espinhos começam a crescer, coisas começam a acontecer que não aconteciam antes. E isso não muda. A gente não vê isso acontecendo apenas no capítulo 3. A gente percebe uma crescente nesse sentido. Depois ali você tem um fato que é muito maior, que é o dilúvio. Deus olha para o mundo, no capítulo 6 do livro de Gênesis, e percebe que há uma perversão total no mundo. Todo pensamento humano é o tempo todo inclinado para o mal.
e Deus decide trazer o dilúvio sobre a terra. Depois você tem o episódio de Sodoma e Gomorra e tantos outros episódios. Os exílios da nação de Israel mostram isso, como na verdade existe uma punição por causa de uma conduta equivocada. A verdade é que o homem está no mundo como se o mundo fosse dele, mas o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. E o homem age como se tivesse capacidade de fazer conforme a sua própria vontade. E isso faz com que consequências aconteçam. E o tempo todo Deus está no céu, tendo diante dele o cenário de pecado do mundo. E em toda a escritura você tem uma lógica. Isso no Antigo Testamento é muito perceptível quando você vê a sequência entre pecado e punição, arrependimento e redenção. Então, quando a gente olha e pensa que talvez o diabo esteja trazendo coisas sobre o mundo, a verdade é que temos que entender que Deus traz as pragas sobre o mundo. E há uma diferença, claro, entre a vontade executada de Deus e o desejo do coração de Deus. Pensem comigo, quando um pai ou uma mãe bate no seu filho ou corrige o seu filho severamente, ele não fica alegre por causa disso. O pai e a mãe não ficam alegres por fazê-lo, mas eles sabem que devem agir dessa maneira. Se eles fizessem apenas o que o coração deles desejam, dificilmente eles teriam a capacidade de educar corretamente os seus filhos. Então eles fazem coisas que talvez aflijam um pouco o seu coração, mas que é necessário fazer. E em momentos como esse, nós pensamos, por exemplo, no faraó do Egito. Lembrem que no livro de Êxodo há uma figura importante que é o faraó, uma figura de poder, de domínio, uma figura que se achava o próprio Deus, e de repente Deus decide abater o orgulho e a soberba humana do faraó. Deus decide abater o orgulho e a soberba humana do Egito. E como Deus faz isso? Deus faz isso enviando pragas. O desejo de Deus é que Faraó liberte o povo do Egito, liberte o povo de Israel do Egito. Mas Deus faz isso afligindo aquele povo, para que eles compreendam aquilo que o salmista, ainda no Salmo 115, vai dizer no verso 4. Ele diz: Os seus ídolos são prata e ouro, a obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm narizes, mas não cheiram. Eles têm mãos, mas não seguram. Têm pés, mas não andam. Nem fala alguma sai da sua garganta. Aqueles que os fazem são como eles. Assim também é cada um que confia neles. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então percebam que o Salmo ele vai construindo aqui o poderio de Deus, a grandiosidade de Deus e a fraqueza dos falsos ídolos. O que o salmista está mostrando é que, na verdade, a idolatria humana é fruto da vaidade humana, do correr atrás do vento, do orgulho humano. Isso significa que Deus abate o orgulhoso, Deus abate a soberba do mundo. Então, em momentos como esse, nós precisamos entender: o Senhor permanece nos céus e não é abalado por nada. Se o mundo está em colapso, o Senhor está abalando o mundo de alguma maneira. Nós precisamos entender que isso é consequência, isso é fruto da iniquidade persistente que há no mundo. De forma que, pensando escatologicamente, a gente sabe que no reino de Cristo, no futuro, não haverá nem praga, nem pranto, nem dor, nem enfermidade, nem morte, nem nada disso. Porque o Senhor vai estabelecer um reino de paz, justiça e alegria no mundo, lançando fora o pecado do mundo. Então, nesses momentos, nós precisamos entender que Deus não está abalado. Salmo 135, para a gente fortalecer aqui essa ideia. Salmo 135, abrem a sua Bíblia. Verso 5. Diz assim: Pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor desejou, ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os lugares profundos.
Ele faz os vapores ascenderem dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, traz o vento dos seus tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, bem como de homens e animais, que enviou sinais e maravilhas no meio de ti, ó Egito, sobre Faraó e sobre todos os seus servos, que feriu grandes nações e matou poderosos reis. E aqui ele vai continuar, verso 11, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra por herança, herança a Israel, seu povo. Teu nome, ó Senhor, dura para sempre, e o teu memorial, ó Senhor, através de todas as gerações. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá a respeito dos seus servos. Então, o Salmo 135 fortalece essa ideia. Deus permanece no seu trono, reinando sempre inabalável. E a convulsão dos povos deve nos levar humildemente ao Senhor. E esse é o nosso segundo ponto. Então, o primeiro ponto é a soberania de Deus. Deus permanece inabalável. Agora a gente vai para o segundo ponto. Antes de nós passarmos para esse segundo ponto, eu queria que nós fizéssemos mais uma oração. Uma oração que rendesse ao Senhor graça pela sua soberania e pela sua grandeza. Uma oração que nos ajudasse a compreender com o coração que Deus é soberano e nós não devemos duvidar do reinado e da soberania do nosso Senhor. Amém? Eu queria que nós orássemos nesse sentido. Queria que você orasse aí da sua casa, com a sua família, engrandecendo ao Senhor pela sua soberania, declarando ao Senhor que Ele permanece para sempre. Vamos orar. Deus, Pai, nesses momentos em que o mundo se estremece, em que nós também somos abalados, Senhor, e por vezes o medo tenta chegar no nosso coração e nos dá a sensação de que as coisas estão fora de controle e, portanto, a sensação de que o Senhor talvez esteja fora do seu trono, Pai. Nesses momentos nós pedimos ao Senhor que plante no nosso coração a convicção da verdade de que o Senhor permanece reinando. Pai, nesses momentos nós oramos para que o Senhor nos dê, iluminando os olhos do nosso coração, nos dê a visão que o profeta Isaías teve. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O nosso Deus reina. Nós queremos louvar ao Senhor diante dos deuses, diante dos falsos deuses. Nós queremos declarar: o nosso Senhor permanece no trono. Ainda que o mundo se estremeça, o nosso Deus é inabalável e permanece para sempre. Nós queremos exaltá-lo, Senhor, porque o Senhor é o Deus grande, Criador dos céus e da terra, e ninguém pode tirar do Senhor a sua glória, o seu poder, Pai. Deus, nós queremos te louvar e nós queremos depositar o nosso coração em confiança na soberania do Senhor. O Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor permanece no trono, reinando, e faz tudo conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. A verdade é que passarão céus e terra, mas a sua palavra, ó Deus, permanece para sempre. A sua palavra permanece para sempre, porque o Senhor permanece ontem, hoje e eternamente, Pai. Deus, nós queremos declarar nos céus dessa cidade, nos céus do Brasil, que o nosso Deus reina. O nosso Deus é digno de louvor. O nosso Deus permanece digno de toda honra, de toda glória, e nós nos reunimos e nós nos ajuntamos com corações unidos para exaltar o nosso Senhor, porque Ele permanece capaz de socorrer aqueles que clamam por Ele. Ele permanece capaz, do alto do seu trono, de intervir na terra, mudando a situação. Pai, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor permanece poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E ainda que o mundo seja abalado, que os poderes econômicos do mundo sejam abalados, que os poderes políticos desse mundo sejam abalados, Deus, que os poderes humanos sejam abalados, Pai, nós temos a convicção de que o seu poder permanece para sempre. E nós
declaramos que o Senhor é ainda mais glorificado dessa forma. Mesmo o mundo entrando em colapso, o Senhor não é abalado. De forma que, para quem nós iríamos, Senhor? Para onde nós fugiríamos em momentos de crise, se não para o Senhor? De onde nos viria o socorro, Senhor? Se a economia não pode nos socorrer, se a ciência não pode nos socorrer, se a política não pode nos socorrer, se o governo não pode nos socorrer, Pai. Se em momentos como esses, até talvez estamos distantes da nossa família, a nossa própria família não pode nos socorrer, só o Senhor pode nos socorrer. E o Senhor pode fazê-lo, porque o Senhor permanece reinando. O nosso Deus reina. Nós declaramos, cada um em nossa própria casa, nós declaramos: o nosso Deus reina. O nosso Deus reina sobre a nossa vida. O nosso Deus reina sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O nosso Deus reina sobre a cidade de Salvador, sobre o Brasil. O nosso Deus reina sobre a terra. O nosso Deus reina. O nosso coração está ancorado nessa verdade, Senhor. O Senhor reina. Amém. Nosso Deus permanece no trono, meus irmãos, reinando. Agora, Deus, ainda que permaneça soberano, ele não está indiferente. Existe uma diferença muito grande entre Deus permanecer soberano e Deus ser indiferente. Deus não está indiferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos tentar falar sobre a relação agora de Deus e a crise humana. Para falarmos sobre isso, nós vamos ter que falar um pouco sobre o homem. O homem aqui não no sentido de gênero, mas no sentido de humanidade. Sobre a condição do ser humano. Isaías, capítulo 40, diz o seguinte. A gente pode ler aqui a partir do versículo 6. A voz disse: clama. E ele disse: o que eu devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Essa é uma palavra muito importante para nós nos tempos que nós estamos vivendo. Há um perigo muito grande no mundo hoje, e talvez, em certo sentido, dentro da própria igreja, e nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. O homem tem a tendência a cultivar no coração o orgulho idólatra. O mundo é muito orgulhoso. O mundo se orgulha das suas construções, nós olhamos ao nosso redor e percebemos a grandeza tecnológica que nós construímos, as grandes construções arquitetônicas, nós percebemos os grandes avanços científicos e nós começamos a nos encher de orgulho como se fôssemos muito poderosos enquanto seres humanos. E em momentos como esse, onde tudo entra em colapso, a verdade é escancarada para nós, é colocada diante do nosso rosto, da nossa cara. E quando nós olhamos para esse texto, o que o profeta diz aqui é que toda carne é como a erva seca e a flor murcha. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos deparamos com a condição humana para além das virtualidades. Aquilo que nós construímos nos dá um sentido virtual de que somos grandes demais, maiores do que realmente somos. Mas quando nós olhamos para a nossa fragilidade, aqui eu acho que essa é uma palavra-chave, a nossa fragilidade, nós percebemos qual que é a nossa condição diante de um Deus soberano. Há dentro da igreja uma corrente teológica muito danosa, que é a corrente triunfalista,
que acha que nós podemos sair fazendo decretos e proclamações e mudando as coisas ao nosso bel prazer. Eu vi muito isso acontecer diante da crise que estamos agora do coronavírus, de declarações, decretos contra o coronavírus. É claro que a gente tem que orar para o Senhor nos livrar dessa crise, livrar a humanidade desse momento, mas a verdade é que momentos como esses mostram muito mais a nossa fragilidade e a nossa fraqueza do que a nossa força. Vai ser muito difícil pensar que nós podemos sair de uma crise pandêmica como essa, nos achando fortes e poderosos. Vai ser muito danoso nós pensarmos como igreja que saímos de uma crise pandêmica como essa, mundial, porque nós somos muito fortes. A verdade é o contrário. O Senhor, através dessas coisas, nos mostra o quanto somos frágeis, o quanto somos fracos. Então, o profeta vai dizer que a flor murcha porque o Espírito sopra sobre ela. E ele fala, o povo inteiro é erva. Quando nós olhamos os livros, perdão, quando nós olhamos os livros poéticos, nós percebemos como Eclesiastes, Salmo, Jó, Provérbios fala sobre essa fragilidade humana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí também no Salmo 90. Volta lá para o Salmo 90, para a gente falar um pouquinho sobre isso ainda. A condição frágil do ser humano. Salmo 90. Vocês percebem que eu também estou muito fragilizado, né? Eu estou gripado também, orem por mim. Salmo 90. Oração de Moisés. Vamos ler o Salmo todo, porque ele vai nos ajudar aqui. Deixa eu só abrir a janela aqui. Vamos ler o Salmo desde o 1. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nossa habitação por todas as gerações. Antes que os montes fossem gerados ou que Tu formasses a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Tu levas o homem à destruição e dizes, retornai vós, filhos dos homens. Olha isso, gente. Olha que coisa interessante esse verso 3. Tu levas o homem à destruição e dizes, retornai. Isso me lembra muito aquele texto que fala que o Senhor faz a ferida e a liga. Quando nós somos feridos, não é porque o Senhor quer nos lançar fora. O Senhor quer que a gente retorne. O Senhor quer quebrantar a gente. O Senhor quer que a gente tenha um coração humilde diante dele. Verso 4. Porque 1000 anos à tua vista são como o dia de ontem, quando é passado, e como a vigília à noite. Tu os carrega para longe como um enchente. Eles são como um sono. De manhã, eles são como a grama que cresce. Olha aí. Moisés, esse salmo é um salmo de Moisés, está dizendo 1000 anos para o Senhor são como o dia de ontem. Ou seja, quando nós olhamos para isso, a gente pensa, meu Deus, que crise. Quanto tempo isso vai durar? Para nós é uma coisa que nos atemoriza. Para o Senhor é algo que passa. Não no sentido, novamente, de que Deus está indiferente a isso, mas no sentido de que, se nós olhamos para o Senhor e percebemos que isso não vai se eternizar, nós começamos a gerar esperança. Há algo para além da crise. A crise não é o final. Há algo para além da crise. Verso 6. Pela manhã ela floresce e cresce, à tarde é cortada e murcha, pois somos consumidos por tua raiva, e pela tua ira somos atribulados. Tu estabelece nossas iniquidades diante de ti, nossos pecados secretos à luz do teu semblante. Pois todos os nossos dias passam em tua ira. Passamos nossos anos como um conto que é contado. Os dias dos nossos anos são 70 anos, e se por causa do vigor chegam a 80,
mas por mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Quem conhece o poder da tua raiva? Assim, de acordo com o teu temor, também a tua ira. Então, ensina-nos a numerar os nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna ao Senhor. Por quanto tempo? E arrepende-te em relação aos teus servos. Ó, satisfaz-nos cedos com a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligiste e os anos em que vimos o mal. Que a tua obra apareça aos teus servos e a tua glória aos seus filhos. E seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus. Estabelece sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, estabelece tu a obra das nossas mãos. Então eu queria te fazer um convite para que nesse tempo a gente possa olhar para dentro de nós e perceber o quanto somos necessitados de Deus. Eu oro para que a quarentena que estamos vivendo seja um tempo de quebrantamento. Isso fala até da quaresma, né? Tem muita gente fazendo relação entre a quarentena e o calendário cristão da quaresma, que é um tempo de quebrantamento, de arrependimento. Que em seus dias aí em sua casa você possa fazer devocionais e orar ao Senhor, retornando ao Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos muito capazes e caminhamos para longe? Quantas vezes nós nos sentimos muito competentes e caminhamos para longe? Às vezes na segurança, de uma pseudo-santidade, às vezes na segurança de uma estabilidade econômica, às vezes na segurança de uma reputação, às vezes na segurança de ter o domingo para ir ali e ter os irmãos ao nosso redor, e agora parece que a gente começa a perder tudo. E nesse momento é um tempo que Deus quer nos ensinar a dependência, a necessidade que nós temos dele. Então eu queria que nós nos voltássemos ao Senhor com o coração quebrantado, sem triunfalismos, sem decretos a demônios e potestades e coronavírus, mas simplesmente quebrantados, sabendo que o coronavírus tem matado crentes e não crentes, porque mostra a fragilidade humana no geral. E nós precisamos ter a capacidade de reconhecer isso. A gente está caminhando para o final, mas eu queria que a gente fizesse mais uma oração. Chama teus filhos aí, chama as crianças. Vamos fazer mais uma oração. Queria que nós orássemos em quebrantamento e arrependimento ao Senhor, como quem retorna o coração a Deus, dizendo: Senhor, de fato, para quem iremos? Ou para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Procure a pessoa que está com você em casa, se você quiser dar a mão a essa pessoa, ficar mais perto dela. Vamos orar juntos. Eterno Deus, nós somos tão agradecidos pela sua soberania, Senhor. E olhando para o Senhor, nós percebemos o quão pequenos somos. Nós somos frágeis, Senhor, nós somos fracos. A verdade é que esse mundo tem tentado nos ensinar a sermos fortes além da medida, a pensarmos de nós mesmos coisas que não são verdadeiras. Esse mundo tem nos tentado fazer o tempo todo aparentar coisas e tem lançado uma carga sobre nós de sermos sempre aqueles que provam que podem, que conseguem, que são capazes. E isso alimenta o nosso próprio ego, Senhor. Nós gostamos de nos sentir capazes e poderosos, até que o Senhor nos abate. E quando o Senhor nos abate, o Senhor não nos abate para nos matar. O Senhor nos abate para nos dar vida. O Senhor nos abate para nos curar da morte interior, do orgulho idólatra que opera dentro de nós. O Senhor nos esmaga, às vezes, de forma dolorida, não para nos sufocar e nos fazer morrer, mas para nos tirar da morte, da morte que é confiarmos em nosso próprio braço, Senhor. Ah, Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela autonomia, pela autossuficiência,
nos perdoa por confiar na nossa mão, no nosso braço. Quando o Senhor diz não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito, nós somos completamente dependentes da sua graça, Senhor. Deus, o nosso espírito depende do Senhor, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa saúde física depende do Senhor. Como disse o salmista, se o Senhor nos tira o fôlego de vida, nós voltamos ao pó. Se o Senhor esconde de nós a sua face, nós ficamos perturbados, Senhor. Deus nos faz retornar a você, nos faz retornar ao Senhor nesses dias, Pai. Deus, que esses não sejam dias de triunfalismo, Senhor, que sejam dias de quebrantamento, Pai. Deus, que a igreja brasileira, que nós, enquanto igreja, possamos nos arrepender de confiarmos no nosso poder econômico, de confiarmos no nosso poder político, de confiarmos nas nossas aglomerações, quando isso tudo se esvai, Senhor, e só resta o Senhor. O Senhor permanece no seu trono. É para lá que nós voltamos os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Pai. Senhor, nós queremos reconhecer diante do Senhor que somos fracos. Nós queremos derramar diante do Senhor a nossa vida, Pai. Nós queremos derramar diante do Senhor nosso ser. Nós não somos capazes de acrescentar 1 centímetro à nossa estatura. Nós dependemos completamente do Senhor. Nós dependemos completamente do Senhor. Amém. Queridos, para a gente finalizar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6. Esse vai ser o último ponto. Esse vai ser o último ponto que a gente vai tratar. Mateus capítulo 6. Eu queria falar sobre a nossa confiança no Senhor e a nossa valorização das coisas simples da vida. Esse é o nosso terceiro ponto. A gente falou sobre soberania de Deus no meio do caos, nosso Senhor permanece reinando no seu trono. Nós falamos sobre a fragilidade humana diante das crises desse mundo, o quanto nós dependemos do Senhor. Agora eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 6, que é o Sermão da Montanha, que são palavras de Jesus que podem nos ajudar e nos refrigerar bastante durante esse tempo. E agora eu queria que você ouvisse isso para você e que a gente conseguisse passar isso aos outros. O mundo está em colapso e há um papel da igreja de levar esperança às pessoas que estão em crise. Veja aqui o capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Abra a sua Bíblia aí. Jesus diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé? Portanto, não fiqueis inquietos, cuidadosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam, os pagãos buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é o dia o seu próprio mal. Uau! Esse é um texto que ele fala por si mesmo, né? A gente podia encerrar, fechar a Bíblia e tá tudo certo.
Jesus está falando o tempo todo no Sermão da Montanha sobre a natureza paterna de Deus. Deus é o nosso Pai. Esse Deus soberano que por vezes traz sim pragas ao mundo, ele faz no sentido de nos trazer de volta e ele cuida de nós. No meio da crise, eu quero dizer para você, entenda, o Senhor permanece. Quando você se sentir solitário, entenda, o Senhor está no lugar chamado lugar secreto. E Jesus fala isso poucos versículos antes, ainda no capítulo 6. Entra no secreto, vai num lugar de oração, ora ao teu pai que está em secreto e você vai perceber que você não está sozinho. Você vai entender que não tem quarentena de Deus. Deus está presente o tempo todo. Não tem isolamento de Deus. Deus está acessível. Ele é o nosso Pai. Em momentos como esse, que talvez você esteja numa certa insegurança econômica, você não sabe como vai ser a sua vida, descansa no Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele sabe daquilo que a gente necessita, daquilo que a gente precisa. Ele não vai deixar a gente passar dificuldade, necessidade. Ele sim sabe muito mais do que nós, que somos erva, que somos frágeis, que somos fracos. Se nós aprendermos isso, reconhecermos isso e formos até o Senhor com essa estrutura e lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele vai nos dar descanso de alma. O mundo está em colapso porque o mundo confia na força do próprio braço, na força da própria ciência, na força da sua própria sabedoria, na força da sua tecnologia, da sua construção. E quando isso tudo falha, o mundo entra em colapso. Mas nós temos ao Senhor nosso Deus. Então, mantenha essa esperança. Eu queria convidar a Casa Farol, eu queria convidar você a desenvolver essa esperança. Confia no Senhor. Vamos nos aquietar e reconhecer que o Senhor é Deus. Vamos lançar sobre Ele o nosso fardo pesado. O Senhor cuida de nós. No meio de uma pandemia ou sem pandemia, o Senhor cuida de nós. Eu queria te convidar a ser um veículo de esperança para outras pessoas. Esse é um momento tão importante para a evangelização. É um momento onde você vai encontrar pessoas que estão em isolamento, pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão reconhecendo que precisam do Senhor. É um momento para você ligar para essa pessoa, seja familiares, amigos, mandar mensagem para essa pessoa. Fale com elas sobre a fragilidade da vida. Fale com elas sobre como esses momentos nos fazem reconhecer que precisamos do Senhor e como Deus pode intervir no mundo. Fale para ela sobre como essas coisas têm a ver com a consequência da iniquidade humana o tempo todo e que a criação geme por causa dessa iniquidade, mas o Senhor está nos chamando de volta a Ele, em santa humilhação. Nós não somos fortes, nós não somos poderosos, Deus é. E o Senhor está nos chamando de volta. O Senhor está nos chamando de volta às coisas simples. Eu estava ouvindo no noticiário da Globo News essa semana, a semana passada, né? Hoje é o primeiro dia da semana, um psiquiatra falando sobre como o índice de divórcios aumentou nesse período de pandemia no mundo por causa da necessidade da convivência. Eu tenho visto o tempo todo na TV as pessoas dando orientações de como que os pais podem conviver com seus filhos. Os pais não sabem conviver com seus filhos, então é preciso ensinar como estar com as crianças. Olha isso, como isso é importante para nós. É um tempo onde a família está sendo evidenciada, onde a gente está aprendendo, o mundo está aprendendo a estar com seus filhos, onde casais estão, por terem que conviver, estão divorciando, porque não tinham capacidade de conviver. Deus está nos fazendo enxergar que as coisas simples da vida são as mais importantes. Deus está nos fazendo valorizar a família. Deus está nos fazendo valorizar o estar perto. A gente está o tempo todo com todo mundo e a gente não dá valor a isso, até que a gente tem que ficar isolado. Aí todo mundo sente falta de todo mundo. Pensa naquela pessoa que você está sentindo falta dela. Valoriza mais essa pessoa. Esteja mais perto dessa pessoa. Ame mais essa pessoa. Nós não podemos sair dessa crise como quem não passou por ela. Nós precisamos sair transformados. Enquanto igreja, enquanto humanidade, nós precisamos sair transformados desse dilema.
E isso tem a ver com o reconhecimento dessas três verdades. O nosso Deus reina e permanece no seu trono e faz tudo o que lhe apraz. A vida humana é frágil e curta e nós precisamos do Senhor. E a nossa confiança tem que estar em Deus e a gente precisa aprender a valorizar as coisas simples da vida. Amém? Eu queria que a gente lesse um salmo aqui para encerrar. Eu acho que esse salmo sintetiza tudo que nós falamos aqui. A gente vai ler esse salmo e vamos encerrar o nosso encontro. Salmo 20. Por sinal, esse é o meu salmo preferido. Esse salmo marca a minha vida desde a infância. Salmo 20. Eu vou fazer um convite para você agora. Você vai abrir a sua Bíblia aí no Salmo 20, na sua casa. E ainda que as versões sejam diferentes, aqui a minha versão pode ser diferente da sua, eu estou usando a King James, eu queria que você lesse em voz alta. Você e a sua família aí, nós vamos declarar esse salmo. Não de forma supersticiosa, como quem declara isso muda as coisas. Não, a gente quer declarar isso proclamando essa verdade aqui. A gente quer declarar isso como quem ora essa verdade. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 20 e nós vamos ler cada um em nossa casa em voz alta. Eu vou compartilhar aqui uma experiência com vocês que têm me vindo à mente aqui, enquanto eu falo. O Senhor, Ele conecta no nosso coração de tal forma que, enquanto eu falo para a gente ler de voz alta, eu comecei a ouvir a voz de alguns irmãos aqui, pensar em alguns irmãos e ouvir a voz de alguns irmãos. Olha que interessante. Nós estamos juntos agora. Você não está vendo o teu irmão, mas ele está lá no mesmo coração, lendo a mesma coisa. Então vamos ler juntos agora, em voz alta. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te defenda. Envie-te socorro desde o santuário e te fortaleça fora de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Conceda-te de acordo com teu próprio coração e cumpra todo o teu conselho. Nós nos regozijaremos na tua salvação e no nome do nosso Deus fincaremos nossas bandeiras. Que o Senhor cumpra todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carruagens e outros em cavalos, mas nós lembraremos do nome do Senhor nosso Deus. Eles são rebaixados e caídos, mas nós somos levantados e ficamos em pé. Salva, Senhor, que o Rei nos ouça quando chamarmos. Aleluia, aleluia. Que coisa linda, hein? Salmo 20 é um salmo para fortalecer o nosso coração. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu e o salvará com a sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meu irmão, coloque o seu coração no Senhor. A gente está vivendo dias que a gente não sabe o que vai acontecer à frente. Basta cada dia o seu mal. Pode ser que os dias fiquem mais escuros. Pode ser que as coisas fiquem piores. A nossa fé vai aumentar e o nosso coração vai se ancorar ainda mais no Senhor. Não a fé imprudente. Não a fé que diz eu tenho o Senhor, então eu vou me expor ao vírus porque eu tenho o Senhor. Não é nada disso. Lê Mateus 3 e 4 que isso vai ficar bem claro. Uma fé que confia de fato no Senhor. Uma fé que é prudente e uma fé que entende que a fragilidade humana, ou em momentos de fragilidade humana, Deus é ainda mais glorificado. Deus é mais glorificado na nossa fragilidade, porque reconhecemos o quanto Ele é grande. Amém? Então eu queria que você ancorasse o seu coração nisso. Eu queria que, para terminar, voltar a te estimular a entrar em contato com os irmãos da Casa Farol, entre em contato, procura estar perto, ver as necessidades dessas pessoas. É um momento onde a gente vai precisar estar muito junto. A gente não pode permitir que ninguém passe necessidade financeira, necessidade de alimento no nosso meio.
A gente não pode permitir que ninguém fique doente sem ter um auxílio, sem ter alguém para ajudar. A gente não pode permitir que ninguém fique em fragilidade emocional por estar sozinho, sem que a gente esteja perto de alguma maneira, ok? Então, se esforce pelo pastoreio mútuo. Preocupe-se com o seu irmão. Se você lembrar muito de uma pessoa, essa pessoa ficar na sua mente, entenda, Deus está colocando ela na sua cabeça, para você orar por ela e para você entrar em contato com ela. Faça isso. Amém? Eu queria dar um aviso aqui sobre as ofertas. A gente vai precisar manter a nossa constância de contribuições. Então, nós temos formas online de fazer isso, tá bom? Então, você pode fazer a transferência para a conta, ou você pode entrar em contato com o Laércio, que está responsável por isso no momento, e para saber como que você pode ofertar ou dizimar. Tá bom, meus irmãos? Foi muito bom estar com vocês hoje. Próximo domingo a gente vai estar online, publicamente, você vai poder convidar seus amigos. A gente vai fazer o culto todo da nossa base, do começo ao fim, a gente vai ter a nossa banda lá, e eu quero que todo mundo participe, não se desconectem nesse momento. É muito importante que nós estejamos juntos, um só coração. Amém? Para superarmos essa crise e sermos um farol para o mundo. Sermos um farol para Salvador, sermos um farol para nossos amigos e família, no momento que eles estão, às vezes, sem saber para onde ir, sem saber o que vão fazer. Você vai encontrar muita gente desesperada por causa de emprego, por causa de doença. Nesse momento, nós temos que ser a luz do mundo, ok? Amém? Então, queria que a gente fizesse uma oração final para a gente encerrar. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse dia, por essa manhã, por estarmos juntos aqui com nossos irmãos. Nós oramos e abençoamos a vida de cada um, Pai. Nós pedimos, guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Pai. Protege-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Deus, nós oramos pelo mundo hoje, pelo planeta, Senhor. Nós oramos, exerça a sua misericórdia, Pai. Intervém nesse cenário, Senhor. Livra-nos dessa pandemia, Senhor. Deus, nós oramos pela Itália, que é epicentro da pandemia. Senhor, nós oramos pelos profissionais de saúde daquele lugar, pelas famílias, pelos idosos. Nós oramos, Pai, por todas as nações do mundo que estão enfrentando, sendo afligidas por esse vírus. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia e nos livrar desse mal, Pai. Nós oramos pela nossa nação, que seja um tempo de mudança, Senhor, que seja um tempo de renovação. Pai, que a igreja possa aprender que nós devemos colocar o nosso coração no Senhor, que os homens sejam levados ao Senhor. Pai, nós oramos que mesmo no tempo de crise seja um tempo de conversão, que as pessoas reconheçam, que pessoas reconheçam nesse tempo que realmente só tem o Senhor, que não podem depositar sua confiança em pessoas, nem em dinheiro, nem em nenhuma outra coisa, só no Senhor, Pai. Deus, nós oramos, cumpre o teu propósito nesse tempo, Pai. Volta o nosso coração ao Senhor, Pai. Volta o nosso coração ao Senhor. Nos faz crescer nesse tempo, Pai. O Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Passando por esse sofrimento, nós queremos aprender a nos humilhar e a confiar no Senhor. Nós confiamos no Senhor. A nossa fé está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor é o nosso provedor, nada vai nos faltar. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso sustentador. O Senhor é o nosso guia, aquele que nos guarda. A nossa esperança está em Ti, Senhor. O nosso coração está em Ti, Pai. Por isso louvamos e agradecemos e glorificamos ao Senhor, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Foi um prazer estar com vocês, uma oportunidade maravilhosa. Há muito tempo eu não prego, né, na nossa congregação. De repente me veio essa oportunidade num momento como esse. Eu queria reforçar que você não entre em pânico, tome as medidas necessárias, higienize sempre as mãos, evite sair. Se você puder não sair, só saia para coisas que não tem como fazer de outra forma, mas fique em casa, cuide da sua família. Se você tem parentes idosos, ligue para esses parentes, oriente para que eles não saiam de casa. Vamos tomar todos os cuidados necessários e depositar nossa confiança no Senhor, orarmos. Não deixe que esse tempo de quarentena seja um tempo para ociosidade. Não fica o tempo todo aí sem fazer nada ou na internet. Tem um tempo com a família, tem um tempo de entretenimento, de descontração, mas tira um tempo para fazer uma boa leitura, tira um tempo para fazer uma oração.
faça culto doméstico, enfim, estejam juntos, unidos, para que esse tempo seja produtivo. Amém? Beijo, amo vocês, fiquem na paz do Senhor e a gente se vê no próximo domingo.